Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus.
sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter.